Vamos lá, ó, questão 50. Vamos para mais uma, ó. O que questão 50 ela vai dizer pra gente, ó? Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era ao mesmo tempo. Então vamos entender. O bispo era ao mesmo tempo. Quando você lê a fonte, você já tem que pensar o seguinte, ó, os diferentes pontos de vista. Então tem que ter 2 pontos de vista aqui, tá? Tem que ter 2 pontos de vista. Agora, olha só. O bispo Bartolomeu de Las Casas é o homem mais odiado da América. O anticristo dos senhores. Opa, então já sei de quem que ele é odiado. Os senhores o odeiam. O açoite das terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. Ó, despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem os braços que os sustentam nas minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América. Agora é outra visão. A visão positiva, ele é o mais amado. Voz dos mudos, teimosos, defensor dos que recebem pior tratamento que o esterco das praças, denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto da carne humana. Pessoal, fundamento muito importante para a prova de domingo também, tá, para vocês, né? Quem foram aí os jesuítas, até mesmo dentro do fundamento, né, tanto na América pré-colombiana quanto no Brasil, né? Os jesuítas, pessoal, tá? Eles vieram com essa missão de catequização, né? Eles vieram com essa missão ali civilizatória com os povos indígenas. A prova do Enem, ela vai cobrar um fundamento muito importante sobre essa briga, porque os jesuítas, eles saem expulsos do Brasil. Vocês sabiam disso, né? A galera que vai assistindo aqui já as lives, vocês já sabiam disso ou não? Sabia que os jesuítas, eles foram expulsos do Brasil? Eles foram levados para Portugal, foram julgados, presos, a grande maioria, tá? Eles saíram daqui do Brasil escorraçados, os jesuítas, né? A galera que dá mais tempo sabe. Mas por quê? Tem gente que não sabe, fala assim, nossa, Renato, eu não sabia, por que os jesuítas saíram escorraçados daqui? Bom, porque muito do que eles defendiam iam contra o ideal, olha só, da elite. Entendeu? Como assim o ideal da elite? Cara, eles queriam mão de obra. Os bandeirantes queriam mão de obra escrava. E mão de obra escrava indígena. E mão de obra escrava, para você trazer da África, custava muito caro. Agora tinha índio aqui já. Tinha povo indígena. Eles queriam que quem já estava aqui fosse escravizado. Você acha que eles queriam ficar gastando dinheiro para trazer navio da igreja para lá, que era caro pra caramba? Não, eles queriam os povos indígenas daqui. Só que os jesuítas não deixavam. Os jesuítas não deixavam de jeito nenhum. Eles não queriam, tá? Não queriam. E isso entrava muito em conflito, tá? Entrava muito em conflito, conflitava com os interesses ali. Além disso, os jesuítas, em vários pontos, né, que a gente vai ter ali da história, eles vão ser contra alguns tratados, né? Eles vão ser expulsos daqui dentro do fundamento porque eles são acusados de tentar prejudicar o Brasil no acordo de Tratado de Madrid ali da expansão, né? Porque quando faz a expansão do território do Brasil pelo uso, né? Então o Brasil usava muito mais, ele vai trocar ali alguns territórios com a Espanha, e aí nessa expansão vão acusar os jesuítas de ser contra esse processo. Mas por quê? Porque grande parte das colônias que a gente tinha ali, né, dos mosteiros dos jesuítas ficavam ali no Rio Grande do Sul, 7 povos das missões, que eram em grande parte espanhóis, e eles não queriam essa integralidade de território também. Então eles acabavam se opunhando a muitas das condutas que aconteciam, tá, na colônia. E aí eles vão ser acusados ali de traição, de contra, né, ali fundamentos da coroa, e eles vão acabar sendo expulsos daqui. Além disso, tem toda a questão do sincretismo religioso também, né, que a gente já fez em algumas provas. Sincretismo religioso porque os jesuítas, eles chegavam aqui e eles aprendiam a língua dos nativos, aprendiam as culturas dos nativos. Inclusive, a primeira língua que vai ser feita ali vai ser pelo padre José de Anchieta. Ele vai aprender a língua dos nativos, dos povos indígenas, e ele vai criar o alfabeto tupi, que seria a primeira língua brasileira, né? Tem um outro texto no Enem que fala que tem outras línguas anteriores. É claro que tem outras línguas anteriores. Essa seria a primeira registrada, mas feito por um padre jesuíta, né? Ele vai catalogar. Mas isso não aconteceu só no Brasil. Aconteceu na Ásia, aconteceu na África também. Isso era uma prática comum deles. Aprender a língua do nativo para poder ensinar na língua do nativo. Só que, do ponto de vista da Igreja Católica lá na Europa, eles não viam isso com bons olhos, né? Esse negócio de você aprender a língua ali do nativo para poder ensinar na língua dele, esse negócio de sincretismo religioso, de ressignificar a cultura e Deus ali, não era algo muito bem aceito. Então isso entra sempre em contraste. Por isso que os jesuítas serão julgados pelos próprios católicos, né, na Inquisição. Beleza? Então, ó, o fundamento. Aí, a partir disso que eu te expliquei aqui nessa questão, fica mais tranquilo de você acertar. Porque quais são os pontos de vista diferentes? Ué, um ponto é o negativo, porque os senhores, né, os senhores vão odiar, né, então negativo dos senhores, vão odiar ali os bispos, os padres, jesuítas, mas os nativos, os povos ali oprimidos, né, eles vão amar, entendeu? Porque eles vão ver ali dentro do ponto de proteção, né?
Ah, Renato, mas tem toda a questão de catequização, de supressão da cultura, de destruição, etc. Sim, tem todo um ponto de cultura, de supressão, né? Dentro de um fundamento. Mas isso é um anacronismo da história também, quando a gente olha para trás, né? Agora vamos voltar lá no tempo, uma região onde muita gente está sendo morta, onde muita gente está sendo escravizada, e você tem ali uma região onde está tendo ensinamento, troca de cultura, né? Então, se os jesuítas eles estavam tendo uma atitude tão assim drástica com o povo não abraçaria ele. Então, comunidades indígenas abraçaram também os padres jesuítas, tá? Os líderes ali indígenas traziam eles para dentro das tribos e até protegiam, entendeu? Porque senão os próprios senhores podiam passar os jesuítas, mas por que não iam? Ia se meter com uma tribo? Entendeu? Ia se meter com uma tribo? Eles iam ficar entrando em guerra de graça? Então, houve até uma certa aceitação ali de alguns fundamentos, né? Mas, claro, tem toda a questão de cultura também, do etnocentrismo, do eurocentrismo, que é uma discussão muito mais agora moderna, contemporânea. Esse tipo de discussão de cultura, de etnocentrismo, eurocentrismo, não era discutido lá em 1600, né? Isso aí não era. Naquela época o pessoal estava muito mais preocupado em sobreviver, né? Ter um lugar para dormir, sobreviver e não morrer e não ser escravizado. Isso era mais o ponto de vista do que acontecia ali na época, né? Então, do ponto de vista dos mudos, eles pensavam, pô, de todos que querem nos matar e destruir, pelo menos tem um que nos defende, né? De todos que querem matar e nos destruir, pelo menos está tendo um que nos defende, está tendo um que está impedindo. Pelo menos um que nos escuta aqui, porque se não fosse esse aí, já era para nós. Aí não ia sobrar para ninguém, entendeu? Aí a gente vai ter que correr para dentro do mato cada vez mais para dentro, porque não tinha para ninguém, tá? Agora, olha só. Escravos pelos reis e reverenciados pelos religiosos locais, não pelos religiosos locais, pelos nativos, pelos povos ali, pelos mudos, né? Ó, a voz dos mudos, né? Defensor dos que recebem pior tratamento, pior que esterco na praça, né? Detestado pelos colonizadores e respeitados pelos povos do lugar. Exatamente. Essa é a característica que o texto está trazendo, né? Então, a visão ali que você tem que ter, e, claro, a sua interpretação ela fica muito mais fácil a partir do conhecimento, né? Ela fica muito mais fácil a partir do que eu explico para você. Menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes, não, eles eram odiados pelos governantes, não era menosprezado pela colônia, né? Os povos da colônia, alguns até gostavam. Desrespeitado pela metrópole e adorado pelos invasores da Espanha. Não é adorado, porque daí adorado seria como se eles fossem os deuses, né? Visto como deuses ali. Eles não eram adorados, né? Não eram adorados. Mas até que existia uma certa afeição. Desacatados pelos excluídos e valorizados pelos negociantes negros. Não eram valorizados pelos negociantes negros ali, né? Ah, sei lá o quê, você tá fomentando o mercado, né? Proíbe mesmo a escravidão dos povos nativos, porque daí a gente vai lucrar mais. Aí tá fugindo do texto, né? Daí é algo que você foi totalmente fora do contexto da questão. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.